Olá, noivas de Cristo, que prazer estar aqui com vocês para a gente refletir hoje juntas sobre um assunto tão necessário na nossa vida, especialmente como noivas de Cristo. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de discernimento dos tempos e das estações. Eu fui abençoada por uma reflexão e eu quero compartilhar com você. Mas antes, deixa eu te perguntar, como é que está sendo a sua leitura devocional? Deus está falando muito com você? Lembra sempre de estar compartilhando com a tua mentora o que é que Deus está falando contigo, o que é que você tem de pedido de oração, o que é que você realmente sente que precisa colocar para fora. E essa mentora está aí para cuidar de você. Então, eu quero convidar você também a separar a sua Bíblia, separar o seu caderninho de anotações, as suas canetas, o seu marca-texto, tudo que você usa para um momento devocional, para um momento de reflexão e meditação. Fica bem confortável, que hoje esse assunto tá muito bom. Então, vamos lá. Abre a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Eu vou ler aqui para vocês o versículo 32, mas nós vamos passear por esse capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus: Eu quero livrá-los da preocupação. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Vamos entender o contexto em que Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios e entender por que que é tão importante, por que que isso se liga ao discernimento de tempos, ao discernimento de estações, que é tão importante. A Bíblia já fala sobre essa necessidade da gente discernir os tempos e as estações. Veja o que está escrito em Daniel 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Em Eclesiastes 3:1, esse versículo que baseia o nosso devocional, diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o próprio Jesus também nos alertou a respeito desse tema. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículos 54 a 56. Dizia a ele, Jesus, à multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Interpretar o tempo presente ou discernir o tempo presente. Paulo, assim como todos os escritores do Novo Testamento, estavam num tempo muito especial. E sabe de uma coisa? Essa é a mesma estação em que nós estamos vivendo. É a estação em que teve a primeira vinda de Jesus e aguardamos a segunda vinda de Jesus. Nós estamos exatamente nesse tempo em que Jesus veio e Jesus voltará. Paulo diz: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. E que tempo é esse que nós estamos? Estamos na geração entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E Paulo aqui estava fazendo essa recomendação que, por causa dos problemas atuais, eu recomendo que é melhor cada um ficar como está. Ao que ele estava se referindo? Exatamente a questão de estado civil. Gente, com esse vídeo eu não quero determinar que você não vai casar, nem determinar que você vai casar. O que eu quero dizer para vocês é que algumas não casarão. Algumas casarão e não terão filhos. Outras casarão e terão filhos. E tá tudo bem. Cada uma vai ter o seu chamado. Porém, todas nós estamos vivendo nessa mesma estação, que é uma estação de urgência, é uma estação que cabe a nós buscarmos anunciar a Jesus, é uma estação em que está havendo uma aceleração dos tempos, é uma estação em que Jesus está literalmente às portas. Então, é uma estação em que a gente tem um grande privilégio. Você consegue discernir isso da parte de Deus? Que privilégio a gente está vivendo no tempo em que precede o reinado definitivo de Jesus? Vamos continuar aqui lendo com Paulo, o que é que ele escreve nesse capítulo 7. Ele diz assim: Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa ou esposo. Mas se vier a casar-se, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. É isso que Paulo está querendo dizer para mim e para você hoje. O tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. E os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam coisas do mundo como se não as usassem. Calma. Calma. Antes de você tomar conclusões precipitadas, a gente tem que discernir o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer, gente, em última linha, o mais importante de tudo que está acontecendo nesse tempo é Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa é a nossa prioridade. É a nossa prioridade anunciar o evangelho. Servir ao Senhor.
com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, com toda a força, com todo o amor, com toda a intensidade. É um chamado de Deus, porque nós não temos um tempo em que o Messias ainda viria, ainda anunciaria o evangelho, ainda anunciaria as coisas. Não, ele já veio. Agora a gente está na aceleração porque ele vai voltar. Porque a forma presente deste mundo está passando. A forma presente deste mundo está passando. Gente, eu compartilhei em algum desses capítulos aqui dos devocionais algumas experiências missionárias. Eu costumo dizer que todo cristão, você pode dizer, eu não tenho chamado para missões. Faça pelo menos uma viagem missionária. Você que está ouvindo esse vídeo já participou de alguma viagem missionária? Tem tantas experiências de tantas viagens que eu fiz. Mas o que eu posso compartilhar com você que resume uma viagem missionária para mim é a percepção da presença de Deus. Às vezes, quando a gente está ali servindo na nossa comunidade, na nossa Jerusalém, nós precisamos muito, sempre, do Espírito Santo. Mas imagina você se colocar em um lugar, um país diferente que não é seu, uma cultura que não é a sua, e às vezes até um idioma que não é o seu. A nossa dependência em Deus, quer queira, quer não, é muito maior. Por isso, a nossa percepção da presença dele é igualmente maior. De todas as viagens missionárias que eu fiz, as que mais me desafiaram foi estar em outro país e pregar, orar, escutar em outro idioma, que não a nossa língua mãe portuguesa. Gente, é um grande desafio, mas eu posso dizer para você, eu senti ainda mais a presença de Deus comigo. Eu me senti privilegiada de poder estar vivendo essas missões. Hoje eu estou casada. Hoje o meu tempo de sair em viagem missionária já não existe. Claro que o Senhor concedeu e abriu portas para eu continuar fazendo algumas viagens que também foram missionárias. Recentemente, eu participei de uma viagem missionária a Brasília e a Goiânia. Eu participo do time Agape Freedom Fighters, que é liderado pela Joanne Mood, e ela faz parte do Global Awakening, ela também tem ligação com os ministérios de Randy Clark e Bill Johnson. E recentemente eu fui nessa viagem missionária com ela. E toda a equipe do Agape Freedom. E foi muito intenso, porque, mais uma vez, apesar de ter sido uma viagem aqui no Brasil, só de mudar de estado já são culturas completamente diferentes. Mas também por estar com um time dos Estados Unidos, mais uma vez já estava eu tendo que compartilhar, pensar, orar em inglês. E ao ministrar para o pessoal do Brasil, não, ministrei em português, orei em português, mas a vivência com o time era toda em inglês. E eu deixo mais uma dica aqui para você. Aprenda um segundo idioma. De preferência o inglês, porque é o mais falado ao redor do mundo, é o idioma coringa. Mas aprenda um segundo idioma. Olha só, gente. E para aprender isso a gente precisa de tempo. Então, eu tive, né, esse break, vamos dizer assim, do ministério, né, tanto pastoral na minha igreja local, quanto de como esposa, e fui nessa viagem missionária. E ano que vem estarei indo em uma nova viagem missionária também. Mas o que eu quero dizer para vocês é, mais uma vez, eu senti a doce presença do Espírito Santo de uma maneira diferente. E entendi o privilégio de continuar anunciando o reino de Deus. E vivenciar os sinais, maravilhas que seguem a todo aquele que nele crê. Antes de sair em uma das viagens missionárias, o Senhor me deu um sonho profético, revelando que eu tinha muitos dons, que eles estavam adormecidos, estavam dentro de caixinhas que eu ainda não tinha aberto. E não estava usufruindo do dom que Deus tinha me dado. E não tem coisa melhor do que você fluir nos presentes que Deus te entregou. Porque esse presente foi para você ser instrumento. Mas quando ele te entrega um dom, ele está preocupado com o destinatário. E quem é esse destinatário? Todas as pessoas que oportunamente cruzam o teu caminho. Para pensar nisso hoje. Ora a Deus. Pede o privilégio de sair em missões, nem que seja no teu bairro, mas faz alguma coisa. Experimenta esse tempo de avivamento. Porque quando a gente está casado, o nosso tempo vai estar dividido. Quando a gente tem filhos, o nosso tempo vai estar ainda mais dividido. Olha o que Paulo fala. Mas o homem casado ou a mulher casada preocupa-se com as coisas deste mundo, ok? Do casamento, de como agradar a sua mulher ou de como agradar o seu esposo. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor. E isso é um privilégio. E ele diz mais à frente, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Eu não estou impondo restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se você, enquanto solteira, viúva ou divorciada, não está aproveitando esse tempo que Deus está lhe dando para se consagrar às coisas de Deus, isso realmente vai gerar alguma ansiedade, vai gerar alguma incompletude, porque nós estamos aqui por Ele e para Ele. E quando a gente dedica o nosso tempo com esse foco, aí sim, tudo fica mais claro. Nem todos casarão, nem todos terão filhos, e tá tudo bem, porque Deus concede graça, isso é dom. Olha o que Paulo fala. Gostaria que todos os homens fossem como eu, solteiro. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, de um modo ou de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que permaneçam como eu.
Então, o que o Paulo está especificando aqui, clarificando, tornando explícito, é que quer você esteja casada, é dom de Deus. Quer você esteja solteira, você recebe o dom de Deus para continuar solteira. Quer você esteja viúva, você recebe o dom de Deus. Você recebe o dom de Deus para cada estação da sua vida. O dom de Deus, a graça de Deus sustenta a gente em cada uma dessas estações. Gente, eu, em um dos devocionais, eu escrevo a respeito de que nós não estamos esperando. Nossa vida não está paralisada, a sua vida não está paralisada. Eu compartilho que eu não tenho filhos. E mais recentemente, quem me conhece, acompanha, sabe dos desafios que eu passei com relação à questão de maternidade. E se o Senhor vai me dar filhos ou não, através de um grande milagre, Ele pode, mas Ele não me deve. E enquanto Ele não me dá filhos, eu entendo que eu tenho filhos e filhas espirituais para cuidar. Eu posso estar grávida todos os dias. Eu estou grávida todos os dias. Atualmente mesmo, eu estou grávida. Eu estou grávida. Tem livros que eu estou escrevendo, eu estou grávida desses livros. Eu estou grávida de projetos que Deus coloca no meu coração. Eu estou grávida de sonhos que Deus quer trazer à terra, que já estão ali, ó, formados no céu. Então, nós somos um canal, pega isso para tua vida. Que o Senhor empreste a você os seus olhos agora para você ver isso. Veja o céu aberto. Veja projetos e sonhos de Deus passeando nos céus. E o Senhor olhando para a terra e dizendo: eu preciso de um canal para isso sair aqui do céu e descer até a terra. E se tornar uma realidade física, porque espiritualmente já é algo real. E aí ele olha para mim e para você e vê: deixa eu agora colocar essa gravidez, deixa eu preencher o útero de Juliane, de Maria, de Paula, de Andréa, de Thalita, de seja lá quem for, deixa eu preencher o útero dela aqui com esse sonho meu, esse projeto do meu coração. Imagina o Senhor tirando algo assim de dentro do coração dele, dos céus, olhando para você de mãos erguidas e saindo do céu para a terra, entrando primeiro em você, porque transforma coisas dentro de nós, para depois a gente gerando, colocar para o mundo ver. E aí imagine você agora engravidando de um projeto de Deus, de um sonho de Deus, de uma viagem missionária, de aprender um novo idioma, de alguém que você vai conquistar para Jesus, de alguém que você vai discipular, de um livro que você vai escrever, de um vídeo que você vai gravar na sua rede social, você vai compartilhar, vai alcançar pessoas que você nem imagina, de um compartilhamento que você vai falar na célula que vai ser cura para outra pessoa, de um chamado para liderar uma célula, de um chamado para cuidar de outras pessoas, sei lá, tantos projetos que Deus tem nessa vida, de abraçar uma causa social, de chegar na casa da esperança e cuidar dos pequeninos, de consolar alguém porque você já foi curado em algo, de incentivar alguém a fazer um programa que você já fez na igreja, de servir em um programa em que você foi servida antes. Imagina agora a sua barriga cheia de vida. Cheia de vida, a gente está numa estação que, novamente, como Maria, estamos gerando Jesus para esse mundo. Estamos gerando Jesus para esse mundo. E o tempo em que eu tenho livre, que eu não estou cuidando de nenhum filho biológico ou adotivo, eu preciso estar gerando, eu preciso estar grávida, eu preciso estar andando, eu não posso estar paralisada. Assim também é a sua vida, meu amor. E lembre-se que para cada estação, dom e graça de Deus são derramados. E para finalizar, eu quero ler com vocês esse poema lindo que está em um devocional. O capítulo se chama Eu Sou Teu. É Deus falando para você: para tudo agora, larga tudo agora, se concentra apenas em ouvir isso que eu vou ler, porque é do coração de Deus, para o nosso coração. Parou tudo? Relaxou? Respira? Deus te ama. Você é uma noiva linda e mulher. Se você aceitar o chamado, vai ser fogo do céu na terra através da sua vida. Agora escuta esse carinho de Deus para você e para mim. Todos os atributos na divindade e todas as pessoas na divindade, eu, por meio desta aliança, coloco à disposição de vocês, minhas filhas. Serei seu em todas as minhas perfeições essenciais e em todas as minhas relações pessoais. Minha eternidade será a data da sua felicidade. Sou o Deus eterno, e enquanto existir, serei vida e bem-aventurança para vocês. Serei uma fonte inesgotável de alegria, paz e felicidade para vocês. Eu sou o primeiro e o último, o que era e é e está por vir. E o meu poder eterno e divindade estarão ligados a você. Serei seu Deus, serei seu Pai, seu amigo, enquanto eu estiver. Já fiz a minha escolha eterna ao escolher você. Não temam, pois o Deus eterno é refúgio. Minha toda suficiência será a porção da sua herança. Minha plenitude será o teu tesouro. A minha casa é a sua casa. Vocês podem vir tão livremente à minha abundância como vocês acessam o seu próprio armário. Vocês podem ter suas mãos livremente em meus tesouros, como em suas próprias bolsas. Vocês não seriam capazes de pedir demais. Não seriam capazes de buscar muito de mim. Eu lhes darei todos os confortos, ou eu mesmo serei todos eles para vocês. Vocês terão filhos, ou serei melhor para vocês do que 10 filhos. Vocês terão riquezas,
ou eu serei mais para vocês do que todas as riquezas. Vocês terão amigos, se for melhor para vocês. Ou então eu serei o seu consolador em sua solidão, seu conselheiro em sua angústia. Se vocês deixarem pai ou mãe, ou casas ou terras por minha causa, terão 100 vezes mais em mim, mesmo agora. Quando seus inimigos removerem seus confortos, será como deixar correr a cisterna e abrir a fonte, ou apagar as velas e deixar o sol entrar. O subir das águas elevará mais alto a arca do seu conforto. Serei para vocês o sustento do pão, a sua vida e a força dos seus dias. Eu serei casa e lar para você. Você vai morar comigo, sim. Habite em mim e eu em ti. Estarei sempre com você. Repararei as suas perdas e aliviarei as suas necessidades. Que lindo esse poema de Deus para a nossa vida. O que ele está querendo dizer é: o que a gente acha que precisamos, ele é mais, ele é suficiente. O que achamos que perdemos, ele vem com algo melhor. Confia no Senhor, confia no teu noivo. Nós nos vemos nas próximas reflexões. Tente participar sempre dos encontros presenciais e tome esse tempo como um propósito real de Deus na tua vida. Porque quanto mais você buscar, nunca você vai conseguir buscar do jeito que ele tem abundância para te dar. Mas quanto mais você buscar, mais o que está no céu vai vir para a terra, em sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus.